Hoje é sábado, é dia da nossa série Desjuridicando e nós ainda estamos na letra A. Eu vou aproveitar que na semana passada nós conversamos aqui sobre a ação rescisória, que é um tema do processo civil, para nós continuarmos no processo e conversarmos hoje sobre o recurso de agravo. Na verdade, esse tema do recurso de agravo, ele nos abre uma janela para outros assuntos. Então, nós vamos acabar continuando por algum tempo no assunto do processo civil, no tema do processo civil aqui na nossa série de sábado. Para começar a nossa conversa, você precisa saber que existem algumas figuras diferentes que recebem esse nome de agravo no processo civil. Nós temos o agravo de instrumento, que provavelmente é o mais conhecido de todos. Nós tínhamos antigamente o agravo retido, mas ele não existe mais. Então nós temos o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo aos tribunais superiores. Vamos começar então com o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, como até nós já vimos num vídeo que está aqui na descrição, que trata da diferença entre sentença e decisão interlocutória, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias em primeiro grau de jurisdição. E aqui eu não vou retomar a explicação sobre o que é uma decisão interlocutória. Se você não lembra ou não sabe ainda, eu peço por favor que você assista esse vídeo. E por que ele tem esse nome, de instrumento? O que significa a expressão instrumento aqui? A expressão instrumento significa que você tira cópias do processo que está em primeiro grau de jurisdição para poder formar o recurso, formar o instrumento do recurso, porque o recurso não vai ser apreciado nos autos do processo que está em primeiro grau de jurisdição, ele vai ser apreciado em separado pelo tribunal. Então é por isso, se forma um instrumento para que o recurso seja apreciado num outro lugar, no tribunal de segundo grau. Nesse mesmo vídeo que você encontra aqui na descrição, eu mencionei que o artigo 1015 do novo Código de Processo Civil trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e trata dessas hipóteses como um rol taxativo, quer dizer, um rol fechado, que não admitiria outras hipóteses, outras situações em que outras decisões contra as quais coubesse o agravo de instrumento. Mas vale a pena mencionar isso de novo aqui para dizer que os processualistas têm debatido muito esse assunto, porque afinal de contas, aqui nesse país, os advogados não podem ficar sem um recurso contra as decisões. Mas não vou falar aqui desse debate todo, vou apenas registrar que parece que a posição mais moderada a respeito desse assunto é aquela que admite a ampliação dessas hipóteses, ao menos por analogia, ou pelo menos por analogia. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para você entender. O inciso 1 do artigo 1015 do Código de Processo Civil diz que cabe agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre tutela de urgência. E realmente essa é a situação mais corriqueira. É nessa hipótese que no dia a dia nós temos a maior quantidade de interposição de agravos de instrumento. Bom, então o que acontece? Se o juiz deferir ou indeferir a antecipação de tutela, que é uma tutela de urgência, cabe agravo de instrumento. E na semana que vem eu posto um vídeo sobre antecipação de tutela para ajudar a esclarecer melhor esse assunto. Bom, mas vamos imaginar que o autor pede a antecipação de tutela e o juiz nem defere nem indefere. Ele simplesmente diz que vai deixar para apreciar a antecipação de tutela num outro momento. Bom, aí parece que realmente seria cabível o agravo de instrumento, porque o que justifica tanto a antecipação de tutela quanto o agravo de instrumento nessa hipótese é exatamente a urgência da situação. E se o juiz deixa para apreciar uma situação urgente num outro momento, parece que deve ser possível levar essa questão ao tribunal. Então seria possível ampliar por analogia a hipótese do inciso 1 do artigo 1015 para a situação em que o juiz simplesmente deixa de apreciar o pedido de antecipação de tutela. E agora vamos passar ao agravo interno. Primeiramente, eu peço que você note que esse nome interno serve para diferenciar esse nosso recurso de agora, o agravo interno, do agravo de instrumento que nós acabamos de estudar. Mas historicamente, esse nome interno também serviu para diferenciar esse tipo de agravo previsto na lei de um agravo previsto nos regimentos internos dos tribunais, que era o agravo regimental, embora essas duas figuras tivessem as mesmas funções. Para que serve o agravo interno e para que servia o agravo regimental? Que agora, diante do artigo 1021 do Código de Processo Civil, parece que não existe mais, tá?
O agravo regimental era previsto nos regimentos internos dos tribunais e era por isso que ele era chamado de regimental. Mas agora a hipótese de cabimento do artigo 1021 é tão ampla que parece que não faz mais sentido falar em agravo regimental. Mas o pessoal é tão lento nesse país que eu tenho certeza que você vai encontrar ainda agravos regimentais por aí no Poder Judiciário. Bom, mas para você entender qual é a hipótese de cabimento do agravo interno e quais eram historicamente aí as hipóteses de cabimento do agravo regimental também, você precisa primeiro lembrar de um conceito que nós já trabalhamos aqui no sábado, que é a ideia de acórdão. O acórdão, como nós vimos no vídeo que está aqui na descrição, é apenas a decisão colegiada de um tribunal, quer dizer, uma decisão tomada por mais de um magistrado num tribunal. O agravo interno, ele não é interposto contra acórdãos, em princípio. O agravo interno, ele é interposto contra decisões monocráticas. O que é uma decisão monocrática? Monocrática vem de duas palavrinhas gregas, e aqui significa de uma única autoridade. Então a decisão monocrática num tribunal é aquela decisão que é tomada por um único magistrado. Dessas decisões cabem agravos internos, segundo o artigo 1021 do novo Código. E não é demais registrar, parece que, de acordo com o artigo 1021 e a sua redação ampla, a sua hipótese ampla de cabimento, não faz mais sentido falar em agravo regimental, tá bom? Então, já que nesse vídeo a gente já falou sobre a questão da tutela de urgência, vamos imaginar que num recurso o relator defira ou indefira uma tutela de urgência. Bom, nesse caso, caberá dessa decisão monocrática do relator agravo interno para o órgão colegiado, para que o órgão colegiado aprecie a questão da tutela de urgência. Nós não estamos falando do mérito do recurso, nós não estamos falando da solução definitiva do recurso. Certo? Então, um primeiro exemplo, também bastante corriqueiro, diz respeito ao agravo interno interposto contra a decisão do relator num recurso ou num processo de competência originária de tribunal a respeito de tutela de urgência. Mas existe uma outra situação que também é bastante corriqueira, que você também vê bastante na prática, que é a hipótese do agravo interno interposto contra decisão do relator que aprecia o mérito do recurso. Bom, deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Ao longo dos anos, veio sendo construído aqui nesse país um sistema meio maluco de precedentes, tá? Precedente é coisa boa, gente, precedente é coisa necessária, tá? Mas a disciplina legislativa do assunto é uma confusão aqui no Brasil. Mas enfim, hoje o relator de um recurso, ele tem poderes, segundo o Código, isso foi sendo construído ao longo do tempo, tá? Mas segundo o novo Código, ele tem poderes para julgar um recurso monocraticamente, sem precisar levar o colegiado, se ele for se basear em jurisprudência, em súmula ou em precedente de tribunal superior. E se ele faz isso, profere uma decisão monocrática nesses termos, então cabe agravo interno pela parte prejudicada. E uma outra situação na qual o relator tem poderes para definir o recurso é quando o recurso tenha um vício formal, o que equivale em segundo grau de jurisdição a uma decisão terminativa, uma decisão que não aprecia o mérito, né? Nesse caso, por exemplo, em que o recurso é intempestivo, foi interposto fora do prazo, o relator pode negar seguimento ao recurso, monocraticamente. Nesse caso, também vai caber agravo interno para o órgão colegiado. Por fim, a última hipótese de agravo. Cuidado, hein? Agora não tem nenhum adjetivo, agora o nome do recurso é só agravo, tá? A última hipótese de agravo é o agravo interposto aos tribunais superiores, ao STF e ao STJ, previsto no artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. Mas isso é assunto para ser tratado num outro vídeo, tá? Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e se manter atualizado. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!